a todos vocês que participaram do almoço, aqueles que compraram convites, aqueles que estiveram lá no domingo, levaram as suas famílias e passaram o domingo abençoado. Embora a gente não viu muitas pessoas, né, porque estava trabalhando, mas a gente quer agradecer todo o empenho, direto ou indireto, né, aqueles que colaboraram, que foi um sucesso. E se não for por vocês, a gente não consegue chegar lá. É muito importante a colaboração de todos, não só os trabalhadores da casa, mas aqueles que participam também da palestra, aqueles que têm afinidade. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Eu vou ler a mensagem de José Carlos de Luca, Lorival Lopes, Gotas de Esperança. Desculpa. Nada é superior ao amor. Nele está a raiz de toda a virtude da alma. Ele vem do Pai Celestial e, como tal, constitui energia sublime e incomparável. Até nas horas da discussão violenta, é possível fazer brotar o amor. Basta calar para não ferir o intelector. Evite ou revite. Esforça-se para pronunciar a palavra de calma. Lembre-se de que o amor é o remédio que cura as enfermidades do espírito. Ele tudo transforma e faz da dúvida e do desespero nascer a paz. Amar é fazer Deus transitar em nossos corações. Então, mais uma vez, convido a todos a fechar os nossos olhos, silenciando os nossos corações, acalmando a nossa mente, para que possamos sentir a presença do Criador, a presença do nosso Senhor Jesus Cristo e da nossa Mãe Maria Santíssima, que está sempre em nossa frente, guiando-nos, protegendo, nos amparando. Embora nós estejamos um pouco afastados dessa energia do amor, dessa essência divina, hoje estamos aqui, Senhor, para te agradecer por tudo aquilo que Tu tens nos dado, por todo o amparo, por toda a proteção. E pedimos mais uma vez que essa prece possa ir de encontro a todos os Teus filhos necessitados, a todos aqueles que têm o seu nome no caderno de prece, a todos os trabalhadores da casa, por toda a humanidade, Senhor. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. E assim, pedimos permissão para darmos por aberto a palestra doutrinária da noite de hoje e passamos a palavra à nossa irmã. Que Deus te inspire, que tudo aquilo que tu venha trazer, a gente possa refletir e tentar colocar em prática. Obrigada. Boa noite a todos os irmãos, todas as irmãs. Que bom, a gente já começa com esse boa noite bem caloroso. É sempre uma alegria estar aqui e atender o convite que é muito carinhoso da casa, né? E nessa oportunidade eu trago também um abraço dos irmãos ceareiros do Centro Espírita Pedra de Luz, que fica aqui pertinho. E para a noite de hoje, o tema que eu pensei para a nossa conversa
que se chama Oração e Atenção, ele está muito ligado ao capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo esse denominado Pedi e Obtereis. Mas a gente vai ter uma conversa aqui, uma reflexão que talvez tenha um contexto um pouquinho mais amplo para a gente refletir na noite de hoje, né? E para isso nós vamos trazer uma fala de Jesus que está no Evangelho de João. Né? O capítulo 27 eu acho que traz uma fala do evangelista Marcos. Mas a gente vai falar dessa fala do Evangelho de João. Quando Jesus fala assim: se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então vamos pensar nessa frase de Jesus. Vamos de novo. Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. E aí a gente encontra o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e Obtereis. E geralmente o nosso recorte, se a gente faz uma leitura um pouco mais rápida, sem uma reflexão, fica aparecendo só essa última parte. Pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Será que é só isso mesmo? E aí a gente vê que o contexto da fala de Jesus é muito mais amplo, né? E a doutrina espírita, através do Evangelho, à luz do Espiritismo, com as orientações dos irmãos da espiritualidade, nos abre esses caminhos de compreensão. Quando nós estudamos a reencarnação, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados, as leis divinas, dentre elas a lei de ação e reação, a lei de progresso. E aí quando nós pensamos no contexto de tudo isso, do nosso processo evolutivo que se dá através dessas oportunidades reencarnatórias, das nossas vindas aqui para a Terra, e dessa multiplicidade de moradas da casa do Pai, e a gente está nessa morada agora, nesse orbe maravilhoso que é a nossa casa, escola, oficina de trabalho, que é a Terra, aqui sujeitos ainda a um degrau evolutivo no contexto de provas e expiações. Então isso significa que nós estamos aqui ainda nesse refazimento, que são as expiações, que é aquela oportunidade reparatória que nós todos temos, e de provas, né? De sermos provados, testados daquilo que a gente está aprendendo, né? Das virtudes que a gente vem consolidando. Bom, e aí vamos lá para a questão 663 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta assim: as nossas preces podem mudar o rumo das nossas provas? O que será que a gente acha dessa pergunta? As nossas preces podem mudar o rumo das nossas provas? E a gente está no planeta de provas, afinal de contas, né? Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, porque a resposta é um pouco longa. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Primeiro, um grande esclarecimento para todos nós. Não há pedido nosso que não seja ouvido por Deus. Não há. E Deus, dentro do contexto estudado pela doutrina espírita, trazido por Jesus, porque quando se pergunta lá para a falange do Espírito de verdade, quem é o nosso guia e modelo é Jesus. Como é que Jesus nos apresenta a Deus? Como um pai. Como um pai. Então, é uma relação de pai para filho que nós temos com a divindade. Ele é participativo, ele se importa conosco. E quando nós estudamos Deus, tanto no Livro dos Espíritos quanto na Gênese, que é uma obra maravilhosa, eu diria que fundamental para os tempos que a gente vive hoje, a gente vê que a divindade tem atributos. A gente estuda os atributos da divindade. E um dos atributos se chama misericórdia. Misericórdia.
muito importante gravar essa palavrinha para a conversa que a gente vai ter na noite de hoje. Bom, então nós estamos no mundo de provas, expiações e provas, e Kardec pergunta se as nossas preces podem alterar as provas. E aí fica a reflexão, será que a nossa vida também pode ser uma prece? A forma que eu vivo pode ser uma prece? Uma rogativa? Uma conversa com Deus? Quando a gente estuda o Pai Nosso, né? Seja feita a tua vontade. Perdoa, Pai, assim como eu perdoo os meus devedores. Dai o pão de cada dia, e a gente sabe que o pão depende de um protagonismo nosso também, de um entendimento nosso também. Nessa oração do Pai Nosso, será que a gente não aprende que a nossa vida pode ser uma prece? A depender de como a gente escolhe viver? E aí nós vamos trazer a historinha que talvez muitos dos irmãos aqui já tenham ouvido, que a gente é corriqueiro ouvir às vezes nas palestras espíritas, que é a história do lenhador. Esse lenhador, dentro do planejamento reencarnatório dele, dado o momento da vida dele, ele sofreria um acidente e perderia a mão. E ele reencarnou e ele utilizou as mãos de uma maneira maravilhosa. Um homem de bem, trabalhador, mas muito mais do que o trabalho, ele utilizava as mãos para ajudar quem ele podia. E isso de uma maneira genuína, espontânea. Chega o dia em que ele sofreria aquele acidente. E ele sofre o acidente. E ele perde um dedo. Ele não perde a mão. E aí a reflexão que fica assim, mas, não era para ele perder a mão? E aí nós voltamos naquela nossa reflexão. Será que a nossa vida não pode ser uma prece? Uma rogativa? Por quê, meus irmãos? Porque estudando a doutrina espírita, a gente aprende que nós estamos aqui para evoluir, para aprender. E isso pode se dar pela via, a depender do uso do nosso livre-arbítrio, da dor, consequentemente vai nos causar um sofrimento, ou pela via do amor. E a caridade é uma manifestação do amor, a caridade moral, a forma como a gente vê a vida, vive, convive, se relaciona. Então, claro que existem experiências que nos cabe vivenciar. Sim. Mas quando nós escolhemos renovar caminhos, aí também nós estamos tendo uma faixa de oportunidade de escolha. Embora haja um planejamento. Por quê? Porque não há um determinismo absoluto. Não há um determinismo absoluto. A gente estuda isso. Casos, exemplos. Por exemplo, irmãos que vêm com um fluido que viveriam 70 anos, mas estão fazendo uma atividade tão boa em prol de uma sociedade que às vezes ganham uma moratória. E ao invés de viver esses 70 anos, vivem mais tempo porque muitos corações dependem até daquela atividade daquele irmão que está trazendo um benefício muito grande em níveis evolutivos planetários. Então, aí está uma grande resposta da importância, da confiança que nós temos que ter com o nosso Pai. E a prece é essa conversa sincera. A prece é o nosso olhar para esse Pai, para dizer assim, Pai, me ajuda. Pai, eu quero caminhar contigo. E isso pode se dar por palavras, a prece pode ser falada, ela pode ser sentida, não precisa falar nada. Eu pensei, ele pensou e a gente já se entendeu. E a prece pode ser o verbo que se fez carne. É a nossa atitude. É a nossa vida, a maneira como a gente leva a vida.
Porque uma das características da prece é o agradecimento. Viver com gratidão também é uma prece. E aí a gente entende que às vezes a vida nos dá desafios / oportunidades. Então, mas é preciso saber pedir também. É preciso saber fazer as nossas escolhas. Porque às vezes não sabemos nós bem o que nós pedimos. Será que o que a gente pede está dentro do caminho de Jesus? Aí fica uma outra reflexão. Será que o que a gente está pedindo é dentro do caminho daquilo que Ele nos ensinou, que Ele vivenciou? Ou a gente está pedindo no caminho contrário? Uma grande reflexão para nós. E será que algumas coisas que nos acontecem, e agora eu vou citar uma frase de André Luiz, que ele diz assim: o mal, às vezes o mal é o bem mal interpretado. Às vezes o mal é o bem mal interpretado. O que é isso? O que o André quer falar para nós? Quer dizer assim, que a prova de ontem, que foi bem suportada por ti, é a tua cura de hoje. Quer dizer, que às vezes a gente não falou lá que tem coisas que a gente vai precisar vivenciar. E é um piscar, é um estalar de dedos. Mas na hora que a gente está vivendo é muito profundo. Porque às vezes dói, é desafiador, né? E eu tiro por mim, a Carol de 10 anos atrás não é a mesma Carol de hoje. E nesses 10 anos eu vivi muitas alegrias e vivi muitos desafios. E às vezes o momento de um desafio foi difícil. E talvez lá, alguns anos atrás, quando eu estava atravessando qualquer desafio, eu podia dizer, mas por quê? Por que esse desafio? Mas hoje, olhando para trás, eu acho que hoje eu estou mais amadurecida e tenho um pouquinho mais do caminho que eu quero seguir por causa justamente daquele desafio que eu vivi. Eu digo eu, mas eu numa forma genérica, todos nós, né? Todos nós que somos esses aprendizes, estamos aqui para vivenciar, para nos relacionarmos e para evoluir. Então a gente vai tomando um pouco mais de consciência do processo evolutivo. Do que nós estamos fazendo aqui? Existe um processo, existem desafios, mas é ruim o desafio? Não! O desafio vai nos tornar mais forte, mais credenciado a assumir novos postos. Porque quando a gente fala assim, os espíritos superiores, os irmãos de luz, o que são os espíritos que já estão mais avançados? São aqueles que já sentaram nos bancos que a gente senta hoje. E que viveram os processos que nós estamos vivendo hoje. E que souberam identificar esses desafios / oportunidades, aprenderam e hoje já estão credenciados a novas atividades. Inclusive vêm ao nosso auxílio. E amanhã seremos nós lá. Então, quando a gente toma essa consciência, a nossa prece muda um pouquinho. Porque a gente já não se preocupa tanto com as circunstâncias da vida. Mas pede que mesmo diante de circunstâncias desafiadoras, a gente tenha o que na prece? Pai, me dá sabedoria, me dá força, me dá coragem. Pai, me dá firmeza, me dá equilíbrio. Aí quando a gente já tem esse entendimento, a gente não pede a Deus assim, não me dá o desafio aí, Senhor. Diz assim, olha, pode mandar o desafio, mas me dá força, me dá coragem, porque eu quero superar esse desafio. Aí a gente está no entendimento. Eu quero superar esse desafio. Aliás, quando nós estamos na espiritualidade, né, o relato que a espiritualidade nos traz é que lá a gente olha de uma perspectiva tão diferente, a gente pode colocar essa prova, pode colocar essa outra, pode colocar, a gente está super assim, parece aquele super-herói, né? Força, vou conseguir tudo. Chega aqui, lógico, né, tem toda uma série de questões, a própria densidade planetária,
a dificuldade de estar dentro de um corpo que nos limita um pouco, a gente, né, vai vendo numa perspectiva um pouquinho diferente. Mas é por isso que o estudo da doutrina é encorajador, é fortalecedor, é revelador, para nos dizer assim, coragem. Que nós vamos, todos nós que estamos aqui, tem uma boa notícia, todos nós, vamos superar os desafios da nossa vida. Uns um pouco mais rápido, outros talvez não tão rápido assim, mas todos nós vamos superar. E todos nós um dia seremos esses espíritos superiores, depois puros, já na esfera de mundo celeste, onde está o nosso guia, o nosso modelo, né? E às vezes, um exemplo que a gente traz aqui é que para algumas coisas da nossa vida, a gente ainda está naqueles primeiros degraus da escada evolutiva, né? Então a gente ainda está meio que na infância espiritual em algumas coisas. E como filhos que ainda estão aprendendo nesses degrauzinhos, a gente pode se comparar a um filho mesmo nosso, que às vezes está com uma enfermidade e precisa tomar 3, 4, 5, 10 injeções para um tratamento. Mas ele, criança, olha aquilo e se desespera. Eu não quero tomar injeção. Mãe, a senhora me ama. Pai, o senhor me ama. Se o senhor me ama, não me dá essa injeção. Por favor, eu não vou suportar, eu vou morrer. Aí corre, foge, e tem um ataque. E aquilo sensibiliza o pai e a mãe realmente. Mas o pai e a mãe que amam aquele filho dizem, mas se eu não der a injeção, ele não vai se curar. A situação dele vai se agravar muito. Como o pai responsável e amoroso, o que ele diz para o filho? Olha, pode chorar, espernear, mas tu vai ter que tomar a injeção. E aí o filho toma uma injeção, 2, 3, até que acabou o tratamento. E superada aquela fase, esse filho vai crescendo um pouquinho, vai entendendo. Ele olha para trás e diz assim, puxa vida, hein? Ainda bem que meu pai foi firme comigo. Na minha chantagem emocional não colou, porque ele foi firme, amoroso e eu tomei as injeções. E hoje eu estou bem, superei aquele problema. Assim somos nós. Às vezes a vida vai dar um desafio para nós, é aquela injeção de quando a gente era criança, que a gente tinha meio que trauma. Não quero. Mas o pai que está lá em cima, ele já está lá no alto da escada. Então ele vê todo o processo. Ele diz, sim, ele vai tomar as 10 injeções, vai parar, vai passar, vai curar, ele vai... Meu Deus, ele tem um potencial incrível. Depois ele vai lembrar das injeções. E ele um dia vai ser pai e vai ter que dar no filho dele as mesmas injeções. Ele já vê todo o processo. E a gente está lá, naquela infância, com medo. Então ele diz, é essa questão. Coragem, avante, levanta. Pede essa coragem e a coragem vai vir. Pede esse entendimento e esse entendimento vai vir. Por isso, oração e atenção. E há notícia também da espiritualidade que quando o nosso pedido é justo, ele é muito mais atendido do que nós podemos imaginar. Dentro desse mecanismo da misericórdia divina, dentro desse mecanismo do uso do nosso livre-arbítrio para que a gente possa fazer o bom uso de todas as oportunidades que a gente tem, muitos livramentos são concedidos a nós. Muitas oportunidades de superação são concedidas e às vezes a espiritualidade se desdobra para fazer com que tudo dê certo naquela hora, naquele momento, e que apesar da nossa angústia, da nossa aflição, naquele momento passou. E isso às vezes depende da vontade de outras pessoas ou de espíritos que já estão desencarnados, eles propiciam conversas fraternas, entendimento, desdobramento. Eles fazem, desfazem, para que tudo se ajeite e aquilo aconteça na nossa vida. E de repente acontece alguma coisa e diz assim, puxa vida, que sorte que eu tive. Nossa, hoje me aconteceu uma coisa, foi muita sorte. E a gente não sabe que aquilo ali foi uma obra de amor intensa de muitos irmãos que se desdobraram, porque a nossa vida está sendo uma oração.
Então eles trabalham por nós. Às vezes é aquela ideia que chega, a lembrança, às vezes é o encontro com a pessoa certa, às vezes é a circunstância que tinha que ser milimetricamente calculada e deu certo. Às vezes eu estou atravessando aquela pessoa que me grita, que me chama e me puxa e passou o carro e eu fiquei em tudo que acontece na vida da gente. E muitas vezes a gente diz, eu pensei na pessoa, a pessoa me ligou. Não, porque eu queria, não sei, aconteceu. E a espiritualidade trabalhando para atender os nossos pedidos. É a espiritualidade que sabe das nossas renúncias silenciosas, de tudo que a gente vive no nosso dia a dia, do nosso esforço, da nossa vontade de crescer. E aí tem mais uma coisa para a nossa conversa de hoje que diz assim, antes do pedido, o que nós temos feito? Antes do que a gente pede, qual é a ação que está precedendo esse pedido? Se eu tenho um problema com a glicose, por exemplo, né? Taxas altas de glicose. E aí eu como 3 bombons, 4 queijinhos, 2 barras de chocolate e daqui a pouco eu me ajoelho e digo, Senhor, me ajuda a baixar minha glicose. Então, às vezes é mais ou menos assim, né? O que nós temos feito antes de pedir? Isso é uma grande reflexão também. Por quê? Porque nós somos protagonistas da nossa vida. Porque lembra que nós falamos lá, não há determinismo absoluto. Porque sim, grande parte depende de Deus, mas uma parte depende de nós. E aí a gente volta lá para o iniciozinho da conversa, que diz assim, se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nós estamos no Cristo? As palavras dele permanecem em nós? Esse evangelho que ele nos legou, a gente só lê e acha bonito ou a gente está se esforçando para internalizar? O que ele diz para nós? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A gente está no caminho dele, a gente está com ele. Olha o que ele falou, se tu permaneceres em mim. Aí a gente lembra de Paulo de Tarso, já não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. É no sentido de dizer, eu entendi tudo já. É isso aí, é a confiança, é saber que vai ter desafio, mas que ele vai ser superado. É saber que o meu caminho é Jesus, então se é Jesus, por que eu estou tão preocupado? Porque eu vou chegar lá. Por que eu me angustio tanto? Força, coragem. Isso é permanecer em Cristo. Porque esse Cristo, que é o nosso melhor amigo, é aquele que diz para nós, levanta-te, anda. Brilha a tua luz. É Ele falando conosco. Então, quando Ele permanece em nós, é essa confiança que a gente vai resgatar. Porque nós estamos aqui, vivemos essa humanidade e é natural que a tristeza nos visite, que a mágoa nos visite, que a revolta às vezes nos visite. Mas só pode visitar, não vai permanecer. Porque quem permanece em nós deve ser o Cristo. Ele permanece em nós e nós permanecemos nele. Qualquer outro sentimento que venha para nos autodestruir, e tem uma função de nos ensinar alguma coisa e depois a gente manda ele embora. E aí eu até tinha mais coisas para falar aqui sobre essa questão da mentalização, que aciona o mecanismo da vontade. A vontade, ela é um atributo do espírito que é imortal e não é do corpo físico, e que essa vontade cai no fluido cósmico universal e através do pensamento chega no destino, que é o que a gente estuda lá no capítulo 27. Um mecanismo que precisa de vontade. Vontade, vai chegar. O momento difícil vai passar. Tudo que a gente pede, Deus escuta.
é a confiança. Ele está agindo. Ele está agindo. E aí a gente fala também daquela frase de Jesus, né? Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aí o que ele diz para nós? Que ele tem o fardo leve e o jugo suave. Então ele quer dizer o seguinte: comigo terás leveza, terás suavidade. Eu entendo a tua angústia. Vinde a mim. Quando tu estás triste, sobrecarregado, vinde a mim, me chama. Pede, ora, que tu vai obter, porque eu vou estar contigo. O Evangelho de Jesus é todo nesse sentido. É todo encorajador, é todo fortalecedor. E aí, meus irmãos, para a gente se encaminhar então para o final, nós vamos trazer aqui um trecho da mensagem de Emmanuel. Não dá para trazer a mensagem toda, porque ela é muito comprida, mas um trecho que está no livro Coragem e se chama Oração e Atenção, que é o nome que a gente deu para a conversa na noite de hoje. E ele diz assim: oraste, pediste? Desfaze-te, porém, de quaisquer inquietações e asserena-te para recolher as respostas da divina providência. Então ele já começa assim. Orou, pediu, te acalma, te acerena, aguarda. Desnecessário aguardar demonstrações espetaculosas para que te certifiques quanto às indicações do alto. Vai vir sereno. Qual ocorre ao sol que não precisa descer ao campo para atender ao talo da erva que lhe roga calor, de vez que lhe basta para isso a mobilização dos próprios raios? Deus conta com milhões de mensageiros que lhe executam os excelsos desígnios. Então tem uma falange numerosa aí, pensou, chegou, está vindo. Ora e pede. Em seguida, presta atenção. Olha só. Ora e pede. Em seguida, presta atenção. Algo virá por alguém ou por intermédio de alguma coisa, doando-te na essência as informações ou os avisos que solicitaste. Em muitas circunstâncias, as advertências, ou conselho, ou a frase orientadora, ou a palavra de bênção te alcançarão a alma. No verbo de um amigo, na página de um livro, numa nota singela de imprensa, e até mesmo num simples cartaz que te cruze o caminho. Mais que isso, olha só, mais que isso. As respostas do Senhor às tuas necessidades e petições muitas vezes te buscam através dos próprios sentimentos até subirem do coração ao cérebro e dos próprios raciocínios até descerem do cérebro ao coração. Recordemos o Divino Mestre, estejamos convencidos de que Deus nos atende constantemente. Imprescindível, entretanto, fazer silêncio no mundo de nós mesmos, esquecendo exigências e desejos. Não só para ouvirmos as respostas de Deus, mas também a fim de aceitá-las, reconhecendo que as respostas do alto são sempre em nosso favor. Conquanto às vezes no momento pareçam contra nós. Muito obrigada, meus irmãos. Obrigado, Carol. Esse é o caminho. Não tem outro. Basta nós ter a ciência
de se manter dentro do Evangelho. Mas precisamos, antes de tudo, ter esta vontade de buscar dentro de nós a força necessária para saber, pelo menos, pedir. Aí nós vamos conseguir aquilo que muitas das vezes achamos que que não tem como, mas tem sim. Meimei sempre dizia assim que Deus tem estradas por onde nós não imaginamos que possamos caminhar um dia. Então vamos pensar sobre isso, que isso realmente faz sentido quando nós tomamos a posição de querer fazer a mudança em nós mesmos. E desta forma, então, em agradecimento a tudo que recebemos nesta noite, nós dizemos assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair nas tentações, mas livrai-nos de todos os males, agora e sempre que assim seja. E desta forma, então, agradecemos a espiritualidade amiga que atua neste ponto de luz, ao mentor desta casa, Antônio Melo, a nossa Mãe Maria de Nazaré e a Jesus, que é a ponte que nos leva ao Pai. E assim, então, agradecemos a nossa irmã, que hoje foi portadora do recado e do alimento necessário para nós, e que ela possa, em seguida, voltar para o seu lar em segurança, e que Deus abençoe a todos que aqui se encontram. Muito obrigado e uma boa noite. A seguir, nós teremos o passe para aqueles que queiram tomar. Pedimos que permaneçam nos bancos, que serão chamados para o tomar. Obrigado. Tudo bom. Deus abençoe.